e paz. Meu amado, meu irmão em Cristo, a igreja que se reúne em graça, e aqueles que ainda não têm a revelação do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Eu me peguei aqui examinando as cartas do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, levantado para pregar o evangelho da graça de Deus, que recebeu essa revelação da graça no terceiro céu. Nenhum outro apóstolo foi dado essa revelação, somente a Paulo, porque apóstolo, foi levantado por Cristo, prega aos gentios, e hoje a igreja gentílica vive as tradições cerimoniais, os seus costumes que não tem nada a ver com a graça de Deus, são ensinamentos e doutrinas de homens que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Essa é a realidade. Então, aqueles que não entendem a revelação da graça de Deus, irmãos, eu peço, querido irmão e irmã, a você que ouve, que vai ver esse vídeo, não precisa contestar, não precisa questionar, eu respeito a sua opinião, mas quando eu também não entendi, eu fiquei quieto. Eu prefiro ficar quieto do que questionar, porque é para ter entendimento, meu irmão, é para ter entendimento, é com entendimento, não é com os olhos, não é com os olhos. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós temos que ter entendimento no espírito, ter uma mente iluminada, os olhos iluminados por Cristo, ter a mente de Cristo, entender o que é a graça. Porque muitos nos questionam, quando a graça ela é revelada a Paulo, muitos também questionaram naquela época, bateram de frente com Paulo. Paulo teve grandes lutas, não foi fácil para ele pregar essa revelação da graça de Deus, porque muitos questionavam, muitos batiam de frente, muitos não aceitavam, e a graça é dessa forma, quando ela chega, ela é dessa forma, ela faz a diferença. Então Cristo estabeleceu essa graça na nossa vida, e levantou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para também trazer essa revelação para nós hoje. Hoje a igreja gentílica somos nós, que se reúne como igreja, não as quatro paredes que é a igreja. Então muitos não aceitam quando nós falamos dessas tradições que estão erradas. Nós falamos porque nós vivemos isso aí. Nós falamos porque hoje nós reunidos com uma igreja de Cristo, membro do mesmo corpo, nós também fazíamos parte. Nós fazíamos parte também desses religiosos, dessas pessoas que não entendem a verdade, que querem nos questionar, que batem de frente e acham que eles têm razão. Mas a razão não está comigo, não está com você, meu irmão. Não está com você, religioso. A razão está com a palavra. A razão está com o evangelho da graça de Deus. E isso foi revelado a Paulo, concedida por Cristo. E Paulo nos trouxe essa palavra para nós hoje. Então hoje vivemos essas coisas nos dias atuais dentro das chamadas igrejas. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para que alguns irmãos, e alguns que não entendem, que não venham questionar a mim, porque é a palavra, mas procure ter um entendimento, irmão. Reflita. Então essa palavra hoje é uma reflexão para a sua mente. Você que não aceita aí os nossos vídeos, as nossas postagens, que nos questiona, você que talvez que faz parte de outra denominação, eu não sei qual é a sua fé, a sua crença, mas estou falando aqui da graça de Deus. Eu não prego, irmão, eu não levanto placa, eu não exalto o homem. Exaltado é Cristo, se é que isso cabe a mim, porque Ele é o nome que está acima de todo nome. Então é Cristo, Cristo ressuscitado, não Jesus de Nazaré, né? Porque o apóstolo Paulo também escreve lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 16 e 17, assim como nós conheceis Cristo segundo a carne, não conheceis mais. É forte o que o apóstolo Paulo fala, não conheceis mais, porque nós conhecemos agora o Cristo ressuscitado, o Cristo que deu a revelação da graça a Paulo e revelou a nós o evangelho da graça de Deus. E Paulo escreve isso lá no livro de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14 a seguir, para que as pessoas possam entender e refletir nessa palavra. Olha o que diz o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 14 a seguir. Diz assim, 14 a 17, irmãos, que os irmãos possam absorver. Não adianta questionar, examinem, procurem entender. Eu também era assim, hoje eu entendo a verdade. Olha o que diz, lá no livro de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14 a seguir, diz assim, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isso é o apóstolo Paulo falando. Transbordou, porém, a graça. Então é graça, meu irmão, não é lei. Não é campanha, não é jejum,
Não é batismo nas águas, não é Santa Ceia, porque não é ceia, é suco com pão. Não é nada disso. Não é dízimo, não precisa de nada disso. Deus não está atrás de tradições, de cerimônias. Isso são costumes, doutrina de homens religiosos que adotou a igreja, dizendo que é a igreja de Cristo. Não é isso. Aí no versículo 15 ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, apóstolo Paulo falando, eu sou o principal. Cristo não havia voltado ainda. Ele teria morrido, ressuscitado, apresentou a Paulo. Paulo foi a terceiro céu, recebeu essa graça, mas Cristo viria de vir. Ele teria que vir como justiça, mas ele não tinha vindo ainda. Essa volta de Jesus, essa suposta volta que muitos esperam hoje, já aconteceu. Só que quando Paulo está escrevendo isso aqui, Cristo não havia vindo ainda. Ele viria. Aí o que ele diz aqui no versículo 16? Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Quantos vão ter de crer? Então não está falando para fazer nada, nem campanha, nem batismo, nem Santa Ceia, nem dízimo. É crer. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É crer, irmão. Isso aqui é um ato de fé. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Ele já tinha recebido a revelação da graça. Isso aqui é em graça. Hoje nós vivemos em graça e reinamos em Cristo em perfeita vitória. Então no versículo 17, para encerrar essa leitura aqui, no versículo 17, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim, no versículo 17: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele foi bem claro aqui. Ele foi bem claro aqui quando ele falou que essa palavra é fiel, digna de toda aceitação, por meio de Jesus Cristo, para salvar o pecador, de qual ele era o principal. Então, Jesus tirou o pecado do mundo. Paulo sabia, porque ele era zelador, religioso, guardava mesmo. Então, se tornou um homem pregador da graça, tinha total liberdade em Cristo de pregar, anunciar essa graça, e era afrontado e confrontado por pessoas. Hoje muitas pessoas também nos confrontam, hoje muitas pessoas também nos questionam, mas a graça, meu irmão, é para entender, ter o entendimento, a mente de Cristo. Então muitos aqui não entendiam. A gente vê que Paulo foi o único levantado apóstolo da graça, para pregar a graça de Deus, e havia os outros apóstolos que não era designado a pregar aos gentios, somente aos judeus, os da incircuncisão. Então, quando Paulo prega esse evangelho aqui, muitos questionaram. Pedro era judeu. Pedro, quantas vezes que ele questionou Paulo? Hoje está aí o povo também dentro da chamada aqui, questionando nós e anunciar a graça. É da mesma forma, não é diferente. Vocês não vão entender. Tem que ter um entendimento, tem que ter a mente de Cristo. Pensa a Deus para que ilumine os seus olhos, que abra o seu entendimento, para que você possa entender, assim como nós entendemos. Então tem muitos irmãos aí reinando em Cristo em perfeita vitória, porque hoje tem a revelação da graça, hoje tem o entendimento do que é graça, o que é lei. Nós vivemos um novo pacto, a nova aliança estabelecida por Cristo. Então precisa entender isso. Não adianta nos questionar, não adianta nos perseguir, não adianta dizer que nós somos falsos profetas, que nós estamos apostatando da fé, que nós estamos apostatando da fé, que isso não tem lógica, irmão. Vocês deturpam as escrituras, é isso que diz. O próprio apóstolo Pedro, apóstolo dos judeus, era judeu, não aceitava. Ele entendeu a revelação que Paulo recebeu, porque ele não tinha essa sabedoria, não foi dada a ele, foi dada a Paulo, e ele entendeu perfeitamente. Para encerrar esse vídeo, para que os irmãos possam entender do que eu estou falando, e para que essa pessoa que vai ver esse vídeo vai entender. Quer me questionar, meu irmão? Por meu jeito de falar, errôneo, minhas falhas, eu tenho mesmo. Nem a voz não é legal, mas só que a minha mente é de Cristo, o meu entendimento está no Senhor, no Cristo ressuscitado. Eu não vivo mais hoje a cerimônia, as doutrinas de homens religiosos, vivo a graça de Deus. Por isso eu reino em Cristo em perfeita vitória, porque hoje eu tenho o entendimento da graça. E quando você pega, se meditando em todas as cartas, Paulo sempre alerta acerca da graça, ele fala o tempo todo, e as pessoas hoje não aceitam isso. Então, em outras
Em outras passagens, o apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não diz para imitar ele, o jeito dele não, mas imitar no espírito, a doutrina, entendeu? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que legal. Não, mas hoje que você vê na igreja hoje é pregações incentivas, vem buscar a sua bênção, o seu carro, a sua casa. Meu irmão, nós já somos abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então nós já somos abençoados. Nós se reúne como igreja para alimentar da graça, para ter o entendimento, para que nós possamos desenvolver essa graça a cada dia, não para buscar bênção, porque nós já somos abençoados. Os irmãos precisam entender isso, esses que não aceitam, os religiosos, esses que fazem parte do sistema religioso, que vê quatro paredes como igreja. É nós reunidos que somos a igreja de Cristo. Entenda isso, meu irmão. Então, para encerrar e finalizar esse vídeo, eu quero finalizar com a passagem que o 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, de novo, 14 a seguir. 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a seguir. E era apóstolo judeu, hein? Era judeu, hein? Mas ele entendeu a revelação da graça de Deus e deixou esse registro aqui para que nós possamos entender também hoje. Para que nós não venha questionar, dizer que os irmãos estão errados. Eu mesmo respeito a sua fé, não sei qual religião, qual é a denominação que você faz parte. Só que uma coisa eu falo, eu não sou um religioso. Eu não faço parte de uma igreja A, B ou C. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu pertenço ao Cristo ressuscitado. O meu pastor é Cristo. Eu faço parte de Cristo, da igreja perfeita de Cristo. A igreja sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. É isso que ele falou aos Efésios também. Então, os irmãos precisam entender essa palavra. Abra o entendimento, que vocês vão entender o que é a graça de Deus. A graça de Deus é total liberdade em Cristo. Não é libertinagem, meu. A gente tem as falhas, nossas fraquezas, devido à nossa carne. Mas a liberdade em Cristo não é libertinagem. É liberdade, é reinar em Cristo em perfeita vitória. Então, as pessoas precisam entender e distinguir graça de lei. Nós vivemos um novo pacto, a nova aliança, onde a graça foi estabelecida por Cristo. Se deu a revelar a Paulo, e Paulo estabeleceu isso dentro das Escrituras, deixando registrado para nós hoje. E o apóstolo Pedro, que era judeu, entendeu isso. Você gentil aí, não entende. O apóstolo Pedro, judeu, que questionava Paulo, entendeu a revelação. Olha o que ele fala, lá no capítulo 3, no versículo 14 de 2 Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro está falando, hein? Os cristãos aqui nessa época deveriam esperar o Senhor. Ele fala que os cristãos deveriam esperar o Senhor, porque vivam uma vida reta. Uma vida reta de que maneira? De santidade, examinar as Escrituras, viver em graça. Não é isso que as pessoas querem viver hoje. Achar que a santidade está na roupa, está no cabelo, está no tudo que se veste. Achar que a santidade está na cerimônia. Não está, meu irmão. Você tem que ter amor, você tem que ter amor pelo próximo, perdoar, procurar entender. Não é viver odiando um ao outro, como muitos estão por aí. Denominação guerreando contra outra denominação. Placa tal, guerreando com a outra placa. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é perfeita. Perfeita em amor. Então, olha o que diz o apóstolo Pedro aqui, acerca de Paulo, quando recebeu a graça de Deus, para que as pessoas também possam entender isso. Lá no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha o apóstolo Pedro escrevendo, como o nosso amado irmão Paulo, o homem que questionava, hoje aceita a verdade. Assim está muitos de vós outros hoje não aceita a verdade que está aqui que a gente fala. Então, aqui no versículo 15 ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo recebeu a sabedoria, né? Do Espírito Santo, a graça de Deus. E eles não tinham recebido. Aí ele diz no versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas,
nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, amados, prevenido como estais de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, ele está falando aqui, o próprio apóstolo Pedro está afirmando que Paulo recebeu uma sabedoria que foi dada por Deus, que eles não tinham, que ele explicava coisas na Escritura e que era difícil de entender. Assim é a graça de Deus na nossa vida, quando nós não temos a mente de Cristo, quando nós não temos o entendimento, porque entender aqui é com entendimento. É com a mente, o entendimento. A mente precisa estar focada na graça. Você precisa abrir o coração e entender. Quando Paulo pegou aquela mulher também, o Espírito Santo abriu o coração dela, abriu o entendimento dela para que ela pudesse entender o que era a graça. E ela aceitou. Pedro também abriu o coração e entendeu a graça de Deus. Abriu o entendimento dele. E ele entendeu a graça de Deus que tinha revelado a Paulo, que Cristo revelou a Paulo, e Paulo trouxe isso. E ele falou coisas dificílimas de entender. Então muitos deturpam. O que acontece hoje? O povo torce a palavra. Eles torcem, deturpam, para a própria destruição. Aí está aí um povo dentro de igreja dizendo que está passando por deserto, passando por luta, passando por isso, passando por aquilo. Mas nós já somos abençoados em Cristo em perfeita vitória. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. As dificuldades nesse mundo sempre teve, as guerras sempre teve. Então fica aí pregando esses jargões, pregações incentivando o povo a buscar isso, buscar aquilo, que Jesus está voltando, você precisa aceitar Jesus. Irmão, nós não aceitamos Jesus, é o Senhor que nos aceitou. Em Efésios 2:8, ele fala que nós somos salvos pela graça. Isso mediante a fé, porque a salvação é um dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Isso é para quê? Para que homem nenhum se glorie. Então a salvação nossa não está em mérito de homem. Não está na igreja A nem na igreja B. Precisa entender isso. Então a religião distorce toda a verdade. Ou melhor, nem distorce, ela torce a verdade. Quem distorce a mentira deles somos nós que pregam a graça. Eles torcem a verdade de Cristo e nós distorcemos, porque a verdade está aqui dentro da graça de Deus. Então abra sua mente, meu irmão, e entenda. Você que questiona, você que quer nos questionar a respeito da graça, pode até questionar a nossa maneira, o nosso jeito de falar. Nós somos humildes, nós falamos assim mesmo, nós amamos todos, de uma forma geral, com amor incondicional em Cristo Jesus, que é Ele que nos ensinou. É isso que Ele nos ensinou. Então nós amamos as pessoas. Talvez você me odeie, você que não gosta de mim, da maneira que eu falo, do jeito que eu falo. Não importa, meu irmão. Eu vou continuar te amando da mesma forma, porque a graça foi estabelecida por Cristo na vida de Paulo, na nossa vida e hoje em toda a igreja gentílica. Então que os irmãos possam entender e refletir nessa pequena reflexão, tá ok? Uma excelente tarde, graça e paz. E aí?